Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Só até aí. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor me presenteia, Pai, porque para mim é um presente ministrar a Tua palavra. Te agradeço, Senhor, e te peço, fala conforme o Senhor quer a cada um, usa-me, a minha boca, as minhas palavras, meu testemunho, e abençoa a Tua igreja, que eu sei que o Teu propósito, a Tua vontade, é sempre essa, de melhorar a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, estava meditando na palavra do Senhor, e quando Deus, Ele me deu esse texto, e eu fiquei, feliz, porque Deus me mostrou algo, porque que eu e muitos irmãos, quem sabe toda a igreja, somos apaixonados por Ele. Eu comecei a meditar nesse texto e vi que tem algo muito interessante para as nossas vidas hoje. Para nós entendermos, eu tenho que ir um pouco mais atrás nos evangelhos. A Bíblia diz que Pedro, um homem que andou com Jesus, a Bíblia vai nos mostrar que algumas vezes Jesus conversou com Pedro. E uma das suas falas, para nós inserirmos nesse texto dessa noite, foi que Jesus falou para ele assim, olha, uma vez conversando com Pedro, e Pedro disse algo para Jesus, e Jesus falou assim, olha, sobre esta palavra, eu vou edificar a minha igreja. Ele disse assim, olha, eu vou edificar a minha igreja. E mais na frente nós vamos ver que Jesus, ele tendo mais uma conversa com Pedro, ele disse para Pedro assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim, Senhor, eu te amo. E Jesus mais uma vez, ele fala, Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, eu te amo. E ele, pela terceira vez, Jesus vai lá e diz assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus fala para ele assim, apacenta as minhas ovelhas. É como se ele dissesse assim, cuida da minha igreja, Pedro. Cuida da minha igreja, cuida das minhas ovelhas. E sabemos que Pedro, ele foi um grande homem de Deus. E Pedro, depois que Jesus ele foi crucificado, que subiu aos céus, Pedro ele começou a fazer a obra do Senhor. Ele começou, podemos dizer assim, a preparar uma igreja, instituir uma igreja, montar uma igreja, podemos dizer assim. Mas nós vamos ver que, se nós lemos o texto todo, nós vamos ver que Pedro, ele formava uma igreja conforme o seu pensamento. Pedro tinha um evangelho nas mãos, mas ele limitou o evangelho.
E Jesus disse assim que o evangelho ele será pregado até os confins da terra. Então é como se ele dissesse assim, o evangelho é para todo mundo. Mas Pedro ele começou a pregar o evangelho somente para os judeus. Então no pensamento de Pedro, os gentios não tinham direito ao evangelho. Isso que estava no pensamento dele. Então é assim como Pedro colocasse ali um fiscal na porta da igreja e falasse assim, olha, só entra judeu. Gentio aqui não pode entrar. Ou então se Pedro enviasse alguém para levar uma palavra, quem é? É judeu? Não, é gentio, então não pode. Então Pedro estava com o pensamento dele, como ia formar essa igreja. Mas a Bíblia diz que Pedro, um dia, ele tem uma visão. Nós vamos ver que, nesse texto, a Bíblia vai falar de um homem por nome Cornélio. Creio que é de conhecimento de todos, que Cornélio era um homem cidadão romano, um homem gentil. Mas a Bíblia vai dizer que este homem, mesmo ele sendo gentil, sendo cidadão romano, ele temia ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ele era um homem piedoso, um homem que dava esmola. A Bíblia vai dizer que Cornélio, um dia, ele tem uma visão. Porque quem sabe esse homem, ele orava, ele buscava Deus, mas ele questionava Deus. Eu sou um homem piedoso, eu sou um homem que temo ao Senhor. Quem sabe, ele perguntava para Deus, o que eu faço então? E um dia Jesus aparece para ele, ou um varão, um anjo aparece para ele, e diz assim, manda chamar Pedro. Porque ele tem para você o que você precisa ouvir. E a Bíblia diz que Cornélio, ele envia 2 varões, 2 homens, para que fossem buscar Pedro. E esses homens, eles andam lá 2 dias para chegar até a casa de Pedro. A história vai dizer que Pedro morava de favor. E ele chega lá para chamar Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele está orando. Pedro está falando com Deus. E Pedro tem uma visão. E essa visão que ele tem, ele vê um pano, um manto descendo do céu. A Bíblia diz que é um jarro em forma de um lençol. E nesse lençol ele tinha vários tipos de animais. Quadrúpedes, répteis. E nós não vamos entrar em detalhes, mas uma das coisas que me chamou a atenção, porque sempre eu meditava e eu falava, mas o que quer dizer esses animais? Porque a Bíblia fala que eram vários tipos de animais. E quando eu comecei a meditar, eu vi que na igreja, ou a igreja do Senhor, não está limitada a pessoas, ou não só é para pessoas A e para pessoas B. A igreja do Senhor ela está aberta para todas as pessoas, para todas as nações, para todas as gentes. Aí a Bíblia diz que esses homens chegam lá e dão o recado para Pedro. E Pedro vai até a casa de Cornélio. E a Bíblia diz que quando Pedro chega lá, na casa de Cornélio, Cornélio diz assim, eu me alegrei muito. A Bíblia não fala, mas quem sabe ele diz assim, meu pensamento era que você não ia vir, porque eu sou um gentil. Mas fico muito feliz por você ter atendido o meu chamado. Que na verdade não era o meu chamado, era de Deus. E agora eu lhe pergunto, eu lhe falo, eu lhe peço, fala para nós, porque a história vai dizer que estava reunido Cornélio, sua família e mais alguns amigos. Ele fala assim, fala para nós o que você tem da parte de Deus para nos falar. Meus irmãos, esse momento é muito precioso, porque imagina você no lugar de Pedro. Esse homem fala isso, fala, olha, fala, e Pedro olha e fala,
aquela visão que eu tive do pano descendo do céu, agora está diante de mim. Deus me mostra que a igreja é para todos. Aí ele diz assim essa palavra: agora eu entendo, agora eu vejo, eu compreendo que o Senhor, que Deus ou que Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Um homem que andou 3 anos com Jesus, sei lá, 2 anos e meio, e muito tempo agora já vivendo o Evangelho, agora ele entende que a igreja é para todos, que Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. E você sabe de uma coisa? Que eu vou dizer para você, que uma das coisas que me faz ser apaixonado por Jesus, é que Ele não faz acepção de pessoas. Eu fiquei meditando, Gustavo, e pensei, eu falei, se Jesus fosse escolher as pessoas melhores lá fora, Ele não tinha vindo. Porque olha para mim, olha para você, quantas pessoas lá fora melhor do que nós? Que têm faculdade, que são melhores financeiramente, que têm uma boa posição social, têm um bom emprego. Aí você olha e fala, por que eu estou aqui? Você está aqui porque Jesus não faz acepção de pessoas. Não é porque nós somos melhores. Ah, Jesus me chamou, aceitei. Ele não aceitou, é problema dele, não. A igreja é para todos. Você está aqui porque Ele não faz acepção de pessoas. E quando eu meditava, eu vi que é muito interessante, porque Pedro, ele começa a ministrar o Evangelho, a pregar para todos. É como se e eu queria que essa palavra ficasse no seu coração, porque ela ficou no meu coração. Ele disse assim, é como se ele dissesse assim, Senhor, lembra que o Senhor falou que sobre as minhas palavras, que não era minha, na verdade veio de Deus, o Senhor edificaria a sua igreja? Quem sabe Jesus podia falar assim, sei Pedro, eu lembro. Quando Pedro começa a pregar para todos, é como se ele dissesse, Senhor, o Senhor falou que era a sua igreja, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, essa igreja que é sua, hoje ela é minha também. Deixa eu dizer para você, eu comecei a entender, quando eu li essa palavra, que eu tenho uma casa, onde mora eu, meus filhos, minha esposa, uma casa onde eu cuido da minha família. Deus nos deu um tempo para nós ficar nessa terra, então eu tenho a responsabilidade de cuidar da minha família. E não somente de cuidar lá naquela casa onde eu moro, mas também trazer para a igreja. Mas eu entendo também que Deus, Ele nos deu uma casa, que é essa casa. Uma casa terrestre e uma casa, posso dizer, casa espiritual. Onde a casa terrestre, Ele me deu para mim cuidar nessa terra, para mim ficar um tempo nessa terra. A casa terrestre, ela aponta para essa terra. Mas Ele me deu uma casa espiritual, onde me diz que eu vou ficar um tempo nessa terra, mas aponta que a minha eternidade eu vou viver nos céus. A minha eternidade eu vou viver nos céus. Pedro começa a pregar o Evangelho. E era para todos. Agora ele entende que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E se ele diz assim, se Deus não faz acepção de pessoas, se eu vou pregar o Evangelho, eu tenho que pregar para todos. Então essa agora era a visão de Pedro. E eu me lembro que no momento que eu estava meditando na palavra, eu falava assim, eu não posso ficar só nesse texto, tem mais alguma coisa que eu possa apresentar para a igreja. E orei a Deus e Ele me deu mais um texto. E Ele me fala
dos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. É um texto que, para mim, eu sei que para quem ministra a palavra, ou quem sabe para toda a igreja, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Porque esses homens, eles não eram escolhidos para apóstolos. Esses 2 homens eram discípulos. Discípulos que seguiam a Jesus. E a Bíblia vai nos ensinar, vai nos falar que Jesus, ele foi crucificado, foi morto. E nós sabemos que houve uma grande tristeza da parte não somente dos apóstolos, mas daqueles que o seguiam. E, que sabe, uma grande decepção, porque eles esperavam que Jesus remisse eles de Israel, tirassem eles da mão de Israel. Então a decepção foi muito grande. Tristeza, desistência. E a Bíblia nos fala desses 2 discípulos, que fala do nome de um, que é Cleopas, e o outro a gente não tem o nome. Eu pelo menos não tenho. Mas a Bíblia fala que depois que aconteceu, já era o 3º dia que Jesus estava morto. A Bíblia diz que esses 2 homens, eles, decepcionados com tudo que tinha acontecido, eles pegam o caminho de volta para casa. E aqui eu comecei a entender algo. Domingo, quando o pastor ministrava aqui, ele falou algo que entristece, né, irmãos? Que a mesma quantidade de pessoas que estão dentro da igreja é a mesma quantidade de pessoas que estão lá fora. Pessoas que, por algumas decepções, estão igual a esses discípulos. Deixaram a sua casa espiritual e voltaram para as suas casas. Não sei a distância que esses homens moravam, fala que é uma aldeia em Emaús, mas o fato é que eles estavam voltando para casa, tinham desistido de tudo. E eu escrevi algo assim: não deixe que a decepção te leve de volta para a sua casa. Porque quantas pessoas, irmãos, voltaram para casa? Quantas pessoas abandonaram a casa do Senhor, que um dia falou assim: essa também é minha casa? Quantas pessoas abandonaram e voltaram para casa? Deixaram a sua casa, que é da maior importância na vida do ser humano, que é a casa onde nos aponta para uma vida eterna. Quantas pessoas abandonaram? Esses dias olha que coisa terrível, posso dizer assim. Esses dias eu conversava com um moço e ele contava o testemunho dele. E eu falei para ele assim: esse testemunho seu é semelhante ao meu. Ele falou assim: irmão, eu comecei na igreja, Deus me salvou, levou minha família para a igreja. Não vou falar o nome, quem sabe é conhecido de alguém aqui, mas ele falou assim: olha, eu era uma pessoa que eu não tinha nada, tinha vezes que eu ficava até desempregado, mas um dia Jesus me abençoou, não somente com a salvação da minha família, da minha casa, mas também me deu uma empresa. E é uma empresa que a empresa dele não é uma empresa, é uma empresa. E hoje, o irmão é bem financeiramente. Ele diz assim: mas tem uma coisa que me desanima. E tem hora que dá vontade até de parar. Eu vou para a igreja,
Todo culto tem que dar oferta. Todo passeio tem que pagar. E quando não é só isso, ainda quer que eu ajude alguém. Não dá, né, irmão? E eu pensando, esse aí está querendo voltar para casa. Com tudo que Jesus fez na vida dele. E sabe qual foi a minha oração? E eu falei assim, Senhor, não deixe ele voltar para casa. Mas também não deixe que eu vá voltar para casa. Porque tem hora que vem esse pensamento mesmo na nossa cabeça, na nossa mente. Então, pessoas que Deus abençoou, que Deus cuidou. Agora, por alguma coisa, decepção, sei lá, alguma coisa boba. Tem hora que nós, por isso que Paulo fala assim, miserável homem que sou. Porque tem hora que a gente não pensa naquilo que Jesus fez. O que faz nas nossas vidas. E por algum momento a gente fala, não, já estou fazendo demais. Quando eu olho para a minha vida, que esse momento era para mim estar num bar, e eu estou em cima de um púlpito, você acha que eu vou voltar para casa? Quando eu olho um momento desse que eu olho para a igreja, porque tem tantas coisas que nos faz ser apaixonado por Jesus, mas quando eu olho para a igreja que eu vejo minha esposa, vejo meus 2 filhos na igreja. Tenho que ser apaixonado por Jesus. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que esses homens, eles voltam para casa. Eles estão voltando, mas Jesus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que Ele não só ensina nós a fazer, mas Ele faz. Ele também faz. Não é aquele que fala assim, vai e faz. Não, eu também faço. Eu vou mostrar para você que eu também faço assim. Lembra das 100 ovelhas? Que ele diz assim, olha, se tiver 99 e uma lá, você vai buscar aquela. Eles estão tudo lá em Jerusalém, mas tem 2 que escaparam. Jesus disse, eu vou buscar esses 2. E a Bíblia diz que Jesus, eles estão caminhando e conversando e falando, olha, os 2 conversando, eu acho que tanta conversa, que acho que não tinha mais nem palavra, era a decepção, estava no rosto deles, na face. E a Bíblia diz que Jesus, ele começa a andar junto com eles. E olha que interessante, pastor, a decepção nos deixa até cego. Esquece de tudo. Não só o que Jesus fez, mas esquece até o que a igreja fez por nós. Esquece o que a igreja nos abraçou, que a igreja cuidou, que a igreja nos deu oportunidade, que a igreja foi na nossa casa. A decepção cega tudo isso. E assim estavam aqueles discípulos, decepcionados, estavam cegos. A Bíblia diz que Jesus começa a caminhar com eles e faz uma pergunta para eles, o que é que vocês estão falando aí? E a conversa deles é essa, olha, o senhor é peregrino, o senhor não conhece aqui, o senhor está de viagem? O senhor não está sabendo o que aconteceu? E eles começam a narrar para Jesus, a falar o que tinha acontecido. E a Bíblia diz que eles vão ali, não reconhecem que é Jesus. E eles estão, é interessante que eles estão se sentindo tão só, tão abandonados, que aquele varão que vai do lado deles, aquele homem que para eles é desconhecido, quando eles vão chegando na casa dele, Jesus fez que ia para outro lado. Eu acho que eles estavam tão carentes de uma palavra, de uma companhia, que mesmo sem saber que era Jesus, ele falou, o senhor não quer entrar na nossa casa? O senhor não quer posar conosco? O senhor não quer ficar na nossa casa? A Bíblia diz que Jesus entra na casa deles. Ele entrou na tua casa também, né? Jesus entra na casa deles. E a Bíblia diz que, claro que a conversa continuou, mas a Bíblia diz que na hora da refeição, a Bíblia diz que Jesus, ele pegou o pão e partiu. E quando eles olham Jesus partindo o pão,
saiu aquela cegueira. É o Mestre, é Jesus. Eu comecei a pensar, por que eles entenderam que era Jesus? A Bíblia fala que foi no partir do pão. Jesus começou a partir e a dividir. E eu comecei a entender que por ele não fazer acepção de pessoas, somente ele sabe dividir. Somente ele sabe amar. Somente ele sabe abençoar. Somente ele entende nessa noite o que cada um de nós necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os discípulos, olham depois, eles ficaram tão felizes com aquilo, quando eles viram Jesus, que eles, de repente, Jesus foi embora e eles nem viram. E de repente eles não esperaram mais nada, acho que era noite, eles estavam no jantar, e de repente eles juntos, os dois já voltam para Jerusalém. É como eles dissessem assim, vamos voltar para a nossa casa, louvado seja o nome do Senhor. Eles começam, a Bíblia diz que eles saem felizes, alegres. E quando eles chegam em Jerusalém, eles começam a falar, olha, nós vimos o mestre, mas alguém falou, e cadê ele? Ele falou, não sei, cara, eu só sei que ele passou lá em casa. Ele entrou lá em casa. E eu comecei a pensar, a meditar nesse texto, e eu escrevi duas coisas. Por que eu sou apaixonado por Jesus? Também. E é necessário que ele fale isso. Lá em casa, antes de nós conhecermos Jesus, era assim. Jesus não faz acepção de pessoa. Lá em casa, irmãos, era uma casa que nós morávamos de aluguel. O valor do aluguel, se fosse hoje, não passava de R$100. Era esse aluguel que nós pagávamos. Mesmo nós não tínhamos condições de pagar outro aluguel. Mas eu lembro que a casa era uma casa bem velha. Eram 3 cômodos. O banheiro, ele não tinha pia. Só tinha bacia lá, não tinha pia. O chuveiro era daquele que era todo cheio de fio para lá, para cá. Vocês sabem como é que é. Porque deve ter vivido também, né? E era 3 cômodos. A fossa era na cozinha. Então, quando nós andávamos na cozinha, no piso, fazia aquele barulho, ó. Puf, puf, puf. Até nós brincar, falei, esse negócio vai afundar um dia aqui. E não tinha muito espaço. Onde você pisasse, estava na fossa. Então, não tinha como você andar lá pelo canto assim, que você... Eu lembro que, uma vez, um casal de amigos nossos, veio do norte, vieram passar uns dias, não sei se 1 mês ou 2, não lembro, mas eles passaram um bom tempo lá em casa. E quando eles falaram para ficar um tempo lá em casa, nós falamos, meu amigo, lá em casa não tem como ficar. Não lembro se eles vieram com o filho dele, não sei. Eu sei que esse casal estava lá. 2 casais não, 2 pessoas, um casal. Mas não dá, não tem como vocês ficar lá em casa. Porque tem o quarto, tem a cozinha, a sala é pequena, já tem a mesa, onde vocês vão dormir? Se for por uma noite, 2 noites, né, dá até para ficar, mas... E eles falaram assim, lá na frente tinha um puxadinho. Cabia umas tranqueiras, cabia um colchão. E ele falou assim, será que nós não podemos dormir ali? E nós deixamos eles dormir lá, né? Eles ficaram lá, acho que um tempão ficaram lá. E eles dormiam lá. Mas, quando eles dormiam lá, a chuva caía mais lá dentro do que quando chovia. Então, nossa casa era assim. Mas por que eu estou contando isso? E, quando eu pensei nisso, irmão, estou falando diante de Deus, eu comecei a chorar. Por
Porque quando ele me deu essa palavra, eu comecei a falar, Senhor, não faz acepção de pessoas. Porque tinha tantas casas melhor para o Senhor entrar. E o Senhor entrou na minha. Claro que entrou nas outras casas também, mas... E quando ele entrou na minha casa, a coisa foi tão tremenda, que a minha esposa, a Sueli, ela começou a falar de Jesus pelas ruas. Ela começou a entrar nas favelas. Ela falava de Jesus de um lado e eu falava do outro. Falava, olha, Jesus passou lá em casa, ele entrou lá em casa. E as pessoas não acreditavam, como dizia assim, na sua casa? Você que é um bêbado, você que é um prostituto, você que passa noites na jogatina. E a sua esposa não é diferente, né, Sueli? Não, mas era assim? Ele entrar na sua casa, Jesus entrou lá em casa. Eu falava, Jesus entrou lá em casa. E uma das coisas que me deixa apaixonado por Jesus é que um dia ele entrou lá em casa. A minha casa era assim. Eu lembro que eu passava 2, 3 noites fora. Então lá em casa não tinha paz. Lá em casa não tinha paz. Eu lembro que uma vez, eu comprei uma Brasília, e uma Brasília verde. Eu lembro, uma Brasília 75. E aquela minha Brasília, no dia que eu estava bêbado, ela me levava para casa. E eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, e portão de madeira, aquele portão para abrir só a misericórdia, então fui lá, peguei, abri o portão, mas eu lembro que quando eu entrei na Brasília, eu estava tão bêbado que, do jeito que eu entrei com ela, eu bati na parede, lá embaixo. Bam! Acho que era uma meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, não sei. Não lembro nem se a Sueli estava em casa, eu sei que ela não apareceu. Se ela estava em casa, acho que ela já estava acostumada, continuou dormindo. Então fez aquele barulho, bem, do jeito que a Brasília bateu lá, eu fiquei dentro da Brasília. Eu falei, vou ficar por aqui mesmo, que eu acho que a Sueli nem vai abrir a porta. Não tinha paz. Um dia eu lembro que eu passei 2 noites fora de casa. E eu lembro que eu cheguei de manhãzinha. E já não estava mais nem bêbado, estava de ressaca já, bêbado com ressaca, misturado. Aí eu entrei em casa, tal, e eu falei, Sueli não vai falar nada hoje, ela está meio quieta. Entrei lá e já fui direto para a cama. Falei, agora eu vou descansar. 2 dias na noite, 2 noites na balada por aí. Aí daqui a pouco ela, ei, falei, oi, você não vai dormir não? Falei, não, vou dormir, porque não vou dormir? A cama é minha? Não. E ela com um balde d'água na mão. Vai dormir, eu vou jogar o balde d'água em você. Estou falando para você entender que lá em casa não tinha paz. Vou jogar água em você. Falei, Jesus, eu não vou arrumar mais confusão do que eu já arrumei, né? Então, falei, tá bom, fazer o quê? Vai. Aí eu fui para o sofá, ela falou, aí também não. Vou jogar água. Falei, Jesus amado. Falei, tá bom. Aí fiquei por ali, vai para lá, vem para cá. Aí sentei na cadeira, escorei na mesa e comecei a cochilar. Daqui a pouco eu dei um pulo com a água nos meus pés, assim, flá. Falei, pô, ela jogou o balde d'água nos meus pés. Falei que você não vai dormir aqui? E eu tive que passar o dia e acordar, só fui dormir à noite. Mas estou falando por quê? Para você entender a palavra dessa noite, que lá em casa eu também não tinha paz. Mas quando Jesus entrou lá em casa, ele trouxe paz. Você sabe o que as pessoas ouviam por fora, e até mesmo longe, onde mora a família dela, a minha família, era que lá em casa era assim. Era briga uma atrás da outra. A separação já estava quase que chegando, ou já tinha chegado, só faltava assinar papel. Então não tinha paz. O que as pessoas ouviam a notícia longe da nossa vida era que era briga, era jogatina, era noitada fora, era prostituição, era droga, era tudo. Mas quando Jesus entrou na minha casa, tudo mudou. Hoje as pessoas ouvem lá fora que
Ela é uma mulher de Deus. Ele é um homem de Deus. Ele é um pastor agora. A família dele está na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer para você, não tem porquê nós não sermos apaixonados por Jesus. Você sabe, pastor Abimael, que cada um de nós tem a nossa história com Jesus, né? E eu creio que todos aqui têm, cada um tem uma história. Como que foi. E a gente sabe. Eu estou falando isso, eu estou falando do meu testemunho, mas eu sei que Deus está falando ao seu coração. Quem sabe é uma pergunta no seu coração: Senhor, por que eu sou apaixonado pelo Senhor? Ou por que eu tenho que falar lá na frente que eu sou apaixonado pelo Senhor? Eu não sei onde você estava antes, mas olha onde você está. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Vou pedir que você fique de pé. Aleluias. O certo é que um dia ele entrou na nossa casa, né? E o mais importante de tudo não é só a entrada dele na nossa casa. Mas quem sabe ele perguntou para mim ou para você: posso ficar aqui? Posso ficar na sua casa? Tem um lugarzinho para mim aí? E você fala: Senhor, essa casa foi o Senhor que me deu. Essa casa é sua. Essa família foi o Senhor que me deu. Como eu vejo o pastor pregar aqui, que às vezes nós separamos um cantinho para isso. Fica aí, não. A nossa casa é toda do Senhor. O Senhor pode circular em toda a casa. Ele ficou lá em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sou muito feliz com essa igreja. Não é porque hoje eu estou nessa igreja, mas todas as igrejas que nós congregamos. E hoje eu entendi, mais ainda, que eu tenho que fazer dessa casa de oração, a minha casa. Para mim cuidar dela como se fosse a minha casa. Quando você vem à igreja feliz, é como se você dissesse assim: Senhor, essa também é a minha casa. Quando você traz a sua oferta para ajudar a casa do Senhor, é como se você dissesse: olha, Senhor, essa também é a minha casa. Quando você ajuda alguém na igreja ou traz uma cesta básica, quando o pastor pede, quando nós pedimos, é como se você dissesse assim: olha, essa aqui é a minha casa também. Quando você ajuda para comprar uma cadeira, quando as irmãs vêm aqui na terça-feira limpar, orar aqui, é como se ela dissesse: Senhor, isso aqui é a minha casa também. Quando nós separamos o nosso tempo para estar aqui na igreja adorando o Senhor, é como se nós disséssemos: Senhor, essa também é a minha casa. Faça dessa casa, que é a casa do Senhor, a sua casa também. Zele, cuide. Vou pedir que você feche teus olhos, vou fazer uma oração com você. A nossa oração é que Jesus entrou na nossa casa e a nossa oração vai ser: Senhor, não saia da nossa casa. Ô Senhor, eu sei que eu tenho uma casa terrestre, uma casa que é para me viver esse tempo aqui na terra, mas eu sei também que eu tenho uma casa espiritual, onde eu adoro o Senhor, onde eu te louvo, onde esse lugar me mostra ou me aponta que eu vou viver uma vida melhor do que essa terra. Eu vou viver a eternidade contigo. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, dessa palavra que foi ministrada sobre as nossas vidas, eu digo porque ela foi ministrada sobre a minha vida também. Que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor,
se nós já éramos apaixonados por Ti, que nós venhamos sair daqui mais apaixonados ainda. Que nós venhamos sair daqui essa noite, Senhor, quem sabe amando mais a Tua igreja. Quem sabe com o propósito de cuidar um pouco mais da Tua igreja, Senhor. Assim como os apóstolos cuidaram, Senhor. Deus, obrigado por essa igreja. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não fez acepção de pessoas, por isso nós estamos aqui. Deus, quem sabe há pessoas que estão criando igreja conforme o seu pensamento. Sabe, Deus, cobrando para entrar na tua casa. O que nós te pedimos nessa noite é como o Senhor mudou o pensamento de Pedro, muda o pensamento dessas pessoas também. E que todos, Senhor, tenham dinheiro ou não tenham dinheiro, venham ter acesso à tua casa, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Pastor Mel.